Parlamentares, eu quero aqui, nesse momento, fazer uma referência, meu caro deputado, ilustre deputado conterrâneo Júlio Delgado, à marcha dos prefeitos realizada ontem aqui em Brasília. Eu não poderia deixar de registrar as minhas preocupações, e eu diria até mais do que isso, o desgosto de ver os prefeitos que aqui vieram, ansiosos por boas notícias do governo federal, ansiosos por aqui encontrar uma modificação que lhes permitisse voltar para casa levando aos seus companheiros, aos seus amigos, à população de suas cidades, alguma notícia alvissareira, notícia boa, sobre a necessária modificação que se impõe em relação à desigual distribuição das riquezas do nosso país em face do momento econômico vibrante que vive o Brasil. E, por absurdo que pareça, o lastimável momento, crítico momento em que se encontram falidas as prefeituras municipais de todo o Brasil. Nós temos, senhor presidente, que lembrar sempre, a marcha passou. Os prefeitos deixaram aqui as suas reivindicações. Ouviram o presidente Lula, satisfeito e feliz, como se tudo estivesse correndo bem, recém-chegado de uma viagem internacional ao Oriente Médio, onde tratou de questões internacionais. Depois de ver o presidente da República e o governo federal fazer política internacional na América Central, no Caribe, em Cuba, na Venezuela, se deliciando com a riqueza de um país que tem obras enormes e gigantescas, faz a Copa do Mundo e vai fazer as Olimpíadas, anuncia investimentos através do chamado Programa de Aceleração do Crescimento de valores enormes, termoelétricas, hidrelétricas, estradas, duplicação de estradas, e os prefeitos municipais, sobretudo aqueles das cidades pequenas e médias, cada vez mais afogados em dívidas, com mais dificuldades de fazer os serviços essenciais de suas cidades funcionarem, quais sejam a merenda escolar, o transporte escolar, enfim, o transporte da saúde, o atendimento da saúde, enfim, as questões elementares, porque não tem recurso no caixa. Que contradição, que enorme contradição o Brasil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tratados internacionais no Irã, composição de uma política extremamente delicada e complexa como a do Oriente Médio, anúncio de investimentos fantásticos em infraestrutura e, não obstante sabermos que esses investimentos ficam só no discurso e não chegam à realidade. Por outro lado, como se estivéssemos em um outro país, como se estivéssemos em tempos diferentes, em fases diferentes da história, a marcha dos prefeitos indica a falência total, completa e absoluta dos municípios brasileiros. E a ilustre ex-ministra da Casa Civil lá comparece, faz um discurso sem apresentar nenhuma solução, quando, na verdade, senhor presidente, essa solução é fácil e está à altura do poder de decisão do governo federal, eu diria até mesmo está em perfeitas condições de ser estabelecida imediatamente, graças exclusivamente à vontade política do governo, que, para tanto, basta colocar em votação no plenário dessa casa aquelas matérias que são efetivamente de interesse dos municípios, dos prefeitos, enfim, do cidadão mais humilde do Brasil. Que Brasil é esse que fala em PAC e que ao mesmo tempo não quer colocar em votação? Que governo é esse? Nós temos a regulamentação da emenda 29 pronta para ser votada nesta casa onde o governo dispõe de ampla maioria segura para fazê-la votar e aprovar num curto espaço de tempo. É só querer, é só parar de enviar para cá, durante algum tempo, o excessivo número de medidas provisórias que sufocam a pauta da Câmara.
e com um gesto de grandeza e um gesto de boa vontade para com os prefeitos, a regulamentação da emenda 29 poderia ser aprovada. Da mesma maneira, sem pretender, senhor presidente, me estender, e já encerrando, quero dizer a Vossa Excelência que não é por demais imaginar numa rápida reforma do Pacto Federativo, que poderia ter sido votada esse ano se o presidente da República quisesse, ou eu diria se a base do governo e seus líderes nessa casa quisessem. Como bem disse Vossa Excelência há pouco, 38% dos impostos que são arrecadados no Brasil ficam com a União, quando na verdade a parcela mais pobre, mais necessitada de um remanejamento destes recursos está exatamente no interior do nosso Brasil. É para salvar o interior do nosso Brasil, o campo, para manter as pessoas no interior e fazer com que elas não venham tocar ainda mais as grandes cidades. É para isso que eu deixo aqui o meu registro, pedindo aos meios de comunicação dessa casa que façam dar a devida divulgação a este discurso, que eu deixo aqui em nome da liderança da minoria, em nome da oposição ao governo nessa casa e dos partidos que acompanham, o PSDB, Democratas e PPS, a nossa total solidariedade com os prefeitos municipais e a certeza de que eles não estão sendo atendidos pelo governo federal porque o governo federal assim não quer. Muito obrigado, senhor presidente.